Os colaboradores e amigos do apóstolo Ronaldo Amaral Júnior convidam você a ouvir uma mensagem de fé, esperança e amor, quando ele corajosamente proclama o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sua vida terá transformado pelo poder da Palavra de Deus. Apóstolo Ronaldo Amaral Júnior. Eu, apóstolo Ronaldo, convido você a se tornar um patrocinador. Semeie neste ministério. Este ministério é independente e precisamos da sua ajuda para a pregação e ensino do Evangelho. Se inscreva no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Paz seja contigo, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, você e toda a sua família. E neste culto de hoje eu vou trazer uma mensagem muito especial que vai provar para você que Deus criou você para vencer. Isso mesmo, Deus criou você para ser vitorioso, para ser vitoriosa. Este foi o propósito de Deus. Então fique comigo até o final deste culto, porque essa mensagem de hoje é muito especial. Eu também vou orar pela sua família, eu vou orar também para a libertação, para a cura, e por isso eu peço a você que já prepare o seu óleo. Daqui a pouco eu vou consagrar o óleo. Você que não tem o óleo consagrado na sua casa, eu vou consagrar o óleo para que você tenha um óleo abençoador dentro do seu lar. E aí você mesmo poderá ungir a sua casa, vai poder ungir os seus filhos, as coisas que você tem para serem abençoadas por Deus. Amém? E também vou consagrar a água para que você possa beber. E se tiver alguma doença, alguma enfermidade, algum espírito mal na sua vida, você será liberto e curado pelo poder da fé em nome de Jesus. Eu sei que muitas pessoas não conhecem que existe pontos de contatos de fé sendo usados por Deus na palavra do Senhor. Por exemplo, Jesus pegou o barro, colocou nos olhos do cego e falou: vai, lave nas águas do tanque de Siloé. Quando aquele homem foi e lavou os olhos nas águas, ele foi curado. Ou seja, Cristo usou as águas para curar aquele homem. Mas é claro que Cristo também curou muitos cegos sem usar as águas. Ou seja, Deus pode usar o ponto de contato chamado água, Deus pode não usar, fica a critério do que Deus quer fazer. Mas que a água é um ponto de contato de fé, se você quiser fazer o uso dela, então prepare o seu copo com água, porque daqui a pouco eu vou consagrar em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, para que você beba essa água e seja abençoado. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você hoje primeiro e daqui a pouco eu vou orar por você. Mas eu quero te pedir, por gentileza, se inscreva no canal. Foram mais de 30 mil pessoas este mês que assistiram o nosso canal do YouTube, assistir os cultos, os ensinos bíblicos, mais de 30 mil pessoas, sendo específico, mais de 35 mil pessoas assistiram, mas temos 2 mil e poucas pessoas inscritas. Então, te peço, se inscreve no canal, ajuda o nosso canal a crescer, ajuda a nossa igreja online a crescer e compartilha também com outras pessoas e também deixa o seu joia, deixa o seu like, tudo isso você vai nos ajudar, vai cooperar para o nosso crescimento. Amém? Eu quero trazer a palavra de Deus que está no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Eu quero fazer uma oração antes de começar essa palavra para você. Amém? Vamos pedir ao Espírito Santo, que é aquele que nos faz lembrar, é aquele que nos faz entender a palavra de Deus, para que o Espírito de Deus faça você entender essa palavra em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nesse momento, Espírito Santo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, abre o entendimento dessa pessoa para que ela possa entender a tua palavra. E coloque, meu Deus, as tuas palavras na minha boca e fale com essa pessoa aquilo que o Senhor quer que ela ouça neste culto, em nome de Jesus. Amém.
Se você crê nisso, diga amém. O apóstolo Paulo, ele escreveu algumas cartas falando sobre o evangelho, ensinando o evangelho para as pessoas. Ele escreveu a carta de Hebreus para os hebreus, porque ali ele explica o evangelho na linguagem dos hebreus. É claro que o evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o apóstolo Paulo, tentando explicar quem Cristo era para os hebreus, ele escreveu a carta dos hebreus. E ele aqui, explicando para os romanos quem Cristo era, ele escreveu a carta para os romanos, ou seja, falando na linguagem dos romanos. E ele usa aqui uma palavra muito forte, ele diz que Deus nos predestinou, ou seja, é um destino calculado por Deus. Deus nos escolheu para sermos salvos antes mesmo de termos nascido. Isso mesmo, antes de termos nascido. Isso não viola o nosso livre-arbítrio, porque temos o direito de escolher uma vida de pecado. Veja bem, Sansão, ele foi escolhido antes de ter nascido, ele foi escolhido por Deus para ser juiz em Israel, para ser um servo de Deus, para levar Israel a uma libertação do povo filisteu. Mas Sansão escolheu uma vida de prostituição. Ou seja, ele foi escolhido por Deus, ele foi predestinado por Deus, mas ele tinha o livre-arbítrio e pôde escolher uma vida de pecado. Então, o fato de você ser predestinado por Deus, ou seja, Deus já predestinar o seu destino, certo? Ele já planejar o seu destino, o seu futuro, não significa que você não possa escolher um outro caminho. Tá ok? O livre-arbítrio existe justamente para você servir a Deus por livre vontade. Vamos aprender algo aqui. Por que Deus criou o mal? Porque a Bíblia diz que ele criou o mal. Deus diz assim, eu criei o bem e eu criei o mal. Eu faço a ferida e faço a cura. Eu sou Deus. Por que Deus criou o mal? Por que Deus permitiu que o mal existisse? Para que houvesse o livre-arbítrio. Se o mal não existisse, como você poderia fazer uma escolha? Se Satanás não existisse, como você poderia fazer uma escolha? Então, o mal existe justamente para que você possa escolher. Amém? Mas a palavra do Senhor está dizendo que Deus nos predestinou para sermos a imagem do Filho de Deus. Olha que coisa tremenda. Mas vamos voltar um pouco lá em Gênesis. Quando Deus vai criar o homem, a palavra do Senhor diz que Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus está falando isso no hebraico e no grego, significa façamos o homem igual a nós, parecido com nós. Ou seja, não somente no quesito físico, porque Deus tem a nossa aparência física, exatamente isso. Quando Ezequiel viu a Deus, ele disse, eis que eu vejo uma semelhança de um homem assentado num trono de fogo. Ou seja, Ezequiel viu a Deus e ele viu que Deus, a imagem de Deus, a forma de Deus é igual a de um homem. Mas, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, significava ali naquele momento que Deus queria fazer um ser parecido com Deus em toda a sua essência. Em toda a sua essência. Então, nós fomos feitos para sermos vitoriosos. Por quê? Porque Deus não é derrotado. Deus não é fracassado. Deus não é falido. Deus não é miserável. Deus é um Deus próspero. Deus é um Deus grande. Deus é um Deus poderoso. E Deus nos fez para sermos como Ele, vitoriosos, fortes, poderosos, dominadores. Tanto é que Deus domina sobre todas as coisas e Deus, quando cria Adão, ele disse, eu estou te criando e você vai dominar sobre todos os seres que estão na face da terra. Então Deus criou o homem para vencer, para a vitória. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando você pega uma semente, certo? E você joga ela na terra, você não precisa orar para aquela semente crescer e virar uma árvore. Você não precisa fazer isso. Basta você pegar uma água e molhar essa semente todo dia, que ela vai crescer e ela vai virar uma árvore. Por quê? Porque ela foi criada para ser isto no qual Deus a criou. Amém?
Então é um propósito de Deus, Deus a predestinou para isso. Assim também as aves, você não precisa pegar uma ave e no caso, ensinar ela a voar. Ela foi criada por Deus para voar. À medida que ela for crescendo, que ela for se tornando uma ave adulta, ela vai crescer as suas asas, ela vai crescer as suas penas, e no tempo certo ela vai bater as asas e ela vai voar, porque ela foi criada para isto. E também da mesma forma o peixe, você não precisa pegar um peixe e dar curso para ele nadar, ele foi criado para nadar. Então Deus o criou para isto, e assim também é o ser humano. Deus criou o ser humano para ser a imagem e semelhança de Deus, para ser vitorioso, para ser abençoado, para ter sucesso. Então você não precisa, certo, quebrar a cabeça, você não precisa virar o mundo de cabeça para baixo para você ser um vitorioso. Basta você querer e entender que Deus te criou para isso e você será vitorioso. Agora preste atenção, existem princípios de Deus, que Deus criou. Por exemplo, Deus criou a semente, você joga a semente lá, mas para ela crescer, para ela se tornar aquilo para o qual Deus a predestinou, ela tem que ser regada todos os dias. Ela tem que ser molhada todos os dias. Amém? O pássaro, para ele voar, ele tem que crescer as asas, ele tem que crescer as penas, para ele poder voar. O peixe, para nadar, ele tem que estar no ambiente para o qual ele foi criado. Você não pode tirar ele daquele ambiente. Se você tirar ele daquele ambiente, ele vai morrer. Então, veja bem, aprenda comigo isso. Deus te criou para vencer. Deus te criou para ser vitorioso, para ser conforme Deus é. Mas por que muitas pessoas têm sido derrotadas, fracassadas, miseráveis? O diabo tem colocado algumas pessoas até como moradores de rua. Satanás tem entrado em algumas pessoas e feito essas pessoas como lixo, como porcos, como pessoas imundas. Por que isso tem acontecido? Porque essas pessoas, primeiro, elas vivem num ambiente fora do qual elas foram criadas para viver. Adão foi criado para viver na presença de Deus, em comunhão com Deus. Quando o pecado arrancou Adão da presença de Deus, então ele perdeu a essência para o qual ele foi criado. Ele parou, certo, de crescer, de evoluir espiritualmente. E, na verdade, ele acabou morrendo. É igual uma semente. Se você não plantar ela vai chegar um momento, ela vai morrer, certo? Porque ela não foi colocada no ambiente para o qual ela foi criada para ser germinada e para crescer. O peixe, da mesma forma, você tirou ele da água, ele vai morrer. E o ser humano também, se você tirar ele, certo, do ambiente para o qual ele foi criado para viver, ele vai morrer e ele não será vitorioso. Outra coisa, a planta ela tem que ser regada, a semente tem que ser regada, as asas da ave tem que crescer pena. Você também precisa ser regado com a palavra de Deus. Você precisa crescer espiritualmente. Amém? Pelo poder do Espírito Santo. Você não pode continuar uma criança na fé. Você tem que crescer espiritualmente. E a única forma de você crescer espiritualmente é você ouvindo a palavra de Deus, é você lendo a palavra de Deus diariamente, é você colocando a palavra no seu coração, é você guardando a palavra, memorizando a palavra do Senhor na sua mente, meditando nela todos os dias. Ela é como alimento para o seu espírito, ela é um alimento que te fortalece, que te sustenta, que te dá os nutrientes necessários para você se tornar aquilo para o qual Deus te predestinou para ser, que é como ser o Filho de Deus, como Jesus foi. Jesus foi vitorioso, e é isso que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo ele diz, olha, vocês foram feitos para serem a imagem de Deus, mas o pecado matou isso. Mas agora em Cristo Jesus, Deus predestinou vocês em Cristo Jesus para vocês se tornarem a imagem de Cristo. É isso mesmo, em toda a sua eficácia. Cristo expulsava os demônios, Cristo curava os enfermos, e você, quando recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é transformado, você é feito filho de Deus.
e aí você começa a se tornar a imagem e a semelhança de Cristo. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo morava em Cristo e agora o Espírito Santo mora em você. O Espírito Santo usava Cristo para curar, para expulsar os demônios, para libertar os cativos. E agora o Espírito de Deus entra em você e ele começa a te usar da mesma forma, da mesma maneira, para você ser como Cristo foi. Esse é o objetivo de Deus, transformar você na imagem e semelhança de Cristo. Cristo não viveu no pecado, então você também, dia após dia, vai viver uma vida de santidade, uma vida fugindo do pecado. Cristo se separava para orar, para falar com o Pai. Você também vai se separar todos os dias, um momento para você falar com o Pai, para você ter comunhão com o Pai, para você ter um relacionamento com o Pai Celeste. Então, veja bem, o propósito de Deus é que você se torne cada dia mais a imagem de Cristo, igual a Cristo, fazendo aquilo que Cristo fazia. Os cristãos no primeiro século, eles levaram isso tão a sério, que eles começaram a parecer tanto com Cristo, que eles tomaram o nome de cristão. Até o primeiro século, eles não eram chamados de cristão, mas eles começaram a fazer e a viver igual a Cristo de uma maneira tão extraordinária que eles disseram, olha, esse aí é um cristão, ou seja, ele é igual a Cristo, por isso ele é um cristão. Agora, muitas pessoas hoje, eu quero que você pense comigo, mesmo que estão frequentando denominações, essas pessoas, elas podem ser chamadas realmente de cristãos? Elas têm vivido como Cristo vive? Elas têm falado como Cristo fala? Elas têm feito o que Cristo fez? Não, muitas não têm. Pelo contrário, muitos se chamam, se denominam cristãos, mas, na verdade, eles têm vivido uma vida no pecado, uma vida longe de Deus, uma vida longe do ambiente para o qual eles foram criados para viver. E aí, desta forma, ao invés deles serem vencedores como Deus é, eles vão ser derrotados. Ao invés deles serem prósperos como Deus é, eles vão ser falidos. Ao invés deles terem poder como Deus tem, eles vão ser fracos espiritualmente. Você entende? Porque eles não vivem no ambiente para o qual eles foram predestinados para viver e eles também não recebem de Deus, né? Não permitem Deus dar a eles os nutrientes necessários para que eles possam crescer, assim como a semente cresce, assim como as asas do pássaro cresce e ele pode bater as asas e voar a liberdade dele. Muitas pessoas têm sido escravas de Satanás, não podem voar a sua liberdade em Deus, porque as suas asas espirituais estão cortadas, certo? Ou não cresceram, porque vivem uma vida no pecado. Eles vivem uma vida não como cristão, mas uma vida como filhos de Satanás, como filhos do diabo. Então eu chamo você a pensar nisso nesse momento. Eu convido você a meditar nessa palavra. Deus te criou para a vitória. Deus te criou para vencer. Ele te fez a imagem e semelhança dele. E agora, em Cristo Jesus, ele nos fez a imagem e semelhança de Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que com Cristo somos um. Por isso que a palavra do Senhor diz que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Ou seja, somos um só com Cristo. Amém? Mas você precisa, em nome de Jesus, meditar na palavra de Deus todos os dias, orar, jejuar, fugir do pecado, ter uma vida verdadeiramente de um cristão. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, para que Deus abra a sua mente, abra o seu coração, volte o seu coração, para que você tenha uma vida como Cristo viveu. Em nome de Jesus. Amém? Jesus disse, eu faço essas obras, mas vocês farão obras como essas que eu faço e maiores. Olha que coisa tremenda. Ou seja, vocês serão como eu sou, certo? E ainda vou dar a vocês poder para vocês fazerem mais do que eu fiz. Em nome de Jesus. Creia nisso, querido. Creia nisso. Deus não te chamou para a derrota. Você não nasceu para ser fracassado. Você não nasceu para ser derrotado. Você pode estar assim nesse momento, mas é um momento. Mas se você se voltar para Cristo,
verdadeiramente esse momento ruim vai passar na sua vida e você vai ser verdadeiramente aquilo para o qual Deus predestinou você para ser, que é uma pessoa vitoriosa e vencedora em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E o apóstolo Paulo diz aqui, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, ou seja, você foi justificado, ou seja, os seus pecados foram perdoados através de Cristo. Não pelo seu mérito, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E ele diz, e aos que justificou, a estes também glorificou, ou seja, quando você se torna uma pessoa vitoriosa, uma pessoa vencedora, uma pessoa que tem sucesso, ou seja, você está glorificando Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Somente creia. É isso que Deus pede. Creia, feche os seus olhos e creia agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, eu oro agora por este homem, eu oro por essa mulher, eu oro por esse jovem, por essa jovem, por esse adolescente, eu oro por esse senhor, por essa senhora, eu oro por todas essas pessoas agora que me assistem agora nesse culto online. Visita essa pessoa agora com teu poder. E em nome de Jesus, Espírito Santo, que essa pessoa, meu Pai, a partir de hoje, ela se torne a pessoa, o homem, a mulher, meu Deus, para o qual o Senhor predestinou essa pessoa para ser. Uma pessoa vitoriosa, uma pessoa cheia do teu Espírito Santo, um servo, uma serva do Senhor, meu Pai, cheios do seu poder, da tua graça. Que o poder do Senhor se manifeste nessa vida, trazendo uma transformação para que essa pessoa seja verdadeiramente a imagem e a semelhança de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você crê nisso, diga amém, diga graças a Deus. Amém? Prepare agora o copo com água, prepare agora também, em nome de Jesus, prepare o copo com água, prepare também o azeite que eu vou consagrar agora, em nome de Jesus. Amém? Segure na sua mão o copo com água e segure também o azeite. Senhor Deus e eterno Pai, consagra esse azeite no poder da cura divina, no poder da libertação, como está escrito em Tiago, capítulo 5. Meu Pai, que os pecados dessa pessoa sejam perdoados quando ela se ungir com esse óleo e que a doença e a enfermidade seja curada em nome de Jesus. Consagra essa água no poder do Espírito Santo, no poder da cura, no poder da libertação de todo tipo de vício e de doença e de enfermidade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Pode beber sua água. Glória a Deus. Agora, querido, eu quero, em nome de Jesus, pedir a você. Em nome de Jesus. Preste atenção nisso. Querido, esse ministério ele é independente. E eu preciso da sua ajuda para que a gente possa se dedicar cada vez mais ao Evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Com a sua fidelidade. Em nome de Jesus, com a sua fidelidade, com a sua oferta, com o seu dízimo, com a sua doação, eu posso me dedicar 100% na pregação do Evangelho. Em nome de Jesus. Isso é importante para mim, amém? Porque eu nasci para isso, eu nasci para ser aquilo que eu sou hoje, um pregador do Evangelho. Deus me predestinou para isso. E a palavra do Senhor ela disse, aquele que prega o Evangelho, essa é a ordem do Senhor, que viva do Evangelho. Como que vamos viver do Evangelho? Através de você, que Deus chamou para sustentar o Evangelho. Deus me chamou para pregar o Evangelho, mas Deus chamou você para sustentar o Evangelho com a sua oferta, com o seu dinheiro, com a sua doação. Amém? Em nome de Jesus. Eu preciso da sua ajuda para manter o ministério funcionando, para fazer a obra de Deus que eu tenho feito, para ajudar as pessoas que eu tenho ajudado. Eu preciso da sua ajuda em nome de Jesus. Então pegue agora, faça a sua doação, tá aí a chave Pix, 31920014377, o meu celular ou o meu e-mail, capelãoronaldo@gmail.com. Amém? Faça a sua doação, me ajude, eu preciso da sua ajuda. Tá bom, meu querido? A palavra do Senhor ela diz que o bom soldado não se mete com coisa dessa vida. Quem prega o Evangelho não deve misturar com outro tipo de trabalho. Ele deve se dedicar na obra do Senhor. E por isso nós precisamos da sua ajuda. A Bíblia fala do mordomo fiel. O que é o mordomo fiel? É aquela pessoa que Deus confiou a ela os bens, para ela dar sustento aos servos de Deus no tempo devido. Mas aquela pessoa que não dá sustento aos servos de Deus e gasta o dinheiro aleatoriamente com outras coisas para a qual Deus não quis que ela gastasse,
a palavra do Senhor diz que essa pessoa será rejeitada por Deus. Ela é chamada de mordomo infiel. Amém? E Deus vai tirar dela aquilo que Deus havia dado. Então Deus confiou a você muita prosperidade, muitos bens, você tem trabalhado, Deus tem abençoado o trabalho das suas mãos. Então faça isso agora, não importa o valor, faça isso agora. Satanás não quer que você faça. O diabo não quer, mas Deus quer. Obedeça à voz de Deus, o Espírito de Deus está tocando no seu coração. Faça isso, me ajude, em nome de Jesus. Amém? Algumas pessoas perguntam, né, Apóstolo Ronaldo, o senhor tem recebido do YouTube? Não, não tenho ainda recebido do YouTube. Mas espero um dia, se for a bênção de Deus, que eu receba. Mas mesmo se eu receber pelo YouTube, certo? A sua parte como homem de Deus e mulher de Deus é você fazer a sua doação, o seu dízimo, a sua oferta, porque assim você vai vencer a avareza. Você vai provar para Deus que o dinheiro não está acima de Deus na sua vida. Então, um dos motivos que Deus fala para você dizimar e ofertar é para você não ter amor ao dinheiro, mas também para você investir na obra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E naquele grande dia, você vai prestar contas para o Senhor. Você vai prestar contas para Deus. E talvez você diga assim, eu frequento uma igreja física, mas se você está aqui assistindo o culto, você também frequenta essa igreja online. Isso mesmo. Então, você pode me ajudar, em nome de Jesus. Amém? Me ajude, em nome de Jesus. Eu quero consagrar agora a sua oferta, a sua doação. Senhor Deus, eterno Pai, eu consagro o dízimo, a oferta desse teu servo, dessa tua serva, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa com toda sorte de bênçãos, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Querido, quero falar rapidamente aqui, e daqui a pouco vou fazer uma oração, amém? Para a cura divina. Mas eu quero falar sobre os meus livros. Você que não adquiriu os meus livros, adquira. Entra aí na plataforma da Amazon.com, tem também na Hotmart. Só digitar aí no Google livros do Ronaldo Amaral Júnior, vai aparecer os meus livros. Clica lá e adquira, assim você vai me ajudar, tá bom? Também, se você quer ser um capelão, o que é um capelão? É um ministro religioso autorizado por lei a prestar assistência religiosa. Você quer ser um capelão evangélico para pregar a palavra de Deus nos hospitais, nos presídios, entre em contato comigo, amém? Ou acesse o site aí agora, diplomaciacivil.com, ou esse site que está aí, cursocapelania.com, e você adquira o curso, tá bom? Você vai fazer o curso, vai receber a sua credencial, de acordo com o curso que você escolher, você recebe também o seu porta-documento internacional, para você pregar o evangelho nos hospitais e nos presídios. É melhor você ter a credencial e não precisar do que você não ter e precisar, tá bom? Querido, Deus abençoe você. Até o próximo culto, até o próximo ensino bíblico, em nome de Jesus. Fique firme. Acesse o meu site também, ronaldoamaraljunior.com.br. Em nome de Jesus, que você tenha, em nome de Jesus, dias maravilhosos na presença do Senhor. Faça o seu quarto secreto de oração e todos os dias ore um pouco. Fale com o Pai Celeste. Amém? Sua vida vai transformar. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você e até o próximo culto. Fica com Deus e até mais.